Amadas, é com muita alegria que eu venho hoje fazer aqui um vídeo para vocês, nessa aula que eu pretendo dar. Eu escolhi um tema que ele é muito importante para as nossas vidas, eu acho que ele faz muito sentido para todas nós mulheres, principalmente para nós mulheres, que sofremos muitas vezes em demasia. Nós somos mais emotivas, né? Isso é um fato, na nossa genética divina. E existem momentos na nossa vida onde a gente não consegue orar. A nossa dor é tamanha que a gente só consegue chorar. Algumas vezes é aquele choro que agarra o peito, que falta ar. Às vezes é aquele choro que nem mais lágrimas saem. É apenas o nosso maxilar travado, que a gente já não aguenta mais. Muitas vezes a gente quer pedir a Deus, Senhor, me salva, me resgata, mas a gente não consegue, porque a gente só chora. E acredite, existe um jeito muito lindo de orar, que é quando Deus interpreta as nossas lágrimas como oração. E isso tem base bíblica. Eu poderia contar para vocês vários exemplos, mas gostaria de falar aqui, principalmente de uma história sobre o rei Davi, que está lá no Salmo 58. Davi estava passando por um momento muito complicado. Ele estava sendo perseguido pelos filisteus, estava preso em uma cidade. Saul, até então seu rei, que via em Davi uma ameaça, estava perseguindo Davi. Olha a situação em que ele se encontrava. Amargurado, preso, angustiado, longe de sua casa, tendo aberto mão de muitas coisas, ele estava nessa situação. A gente não pode esquecer que Davi, segundo Deus, ele era o próprio coração do Pai. E esse homem, sendo quem era, clamava ao Senhor. Só que ele não clamava ao Senhor em palavras, ele clamava ao Senhor em gemidos. E aqui é muito curioso, porque a palavra gemido, que está na nossa tradução atual, no original em hebraico, se chama goná, que é muito maior do que gemido. Goná é um sentimento que se apodera da gente de profunda tristeza. Goná é aquilo que Davi falou a Deus. Tem alguns exemplos na Bíblia que eu poderia citar, mas eu vou escolher aqui para vocês. Eu vou ler um trechinho que eu acho muito importante do próprio Salmo, onde conta um pouco de como estava o coração de Davi. Está no Salmo 56. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto neste. Deus, ponho a minha confiança em ti, e nada temerei. No versículo 8, ele diz a Deus: contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Aqui nesse salmo, Davi nos ensina sobre a intimidade da relação que ele tinha com Deus. E eu gostaria de destacar aqui esse versículo 8, porque ele tinha uma profunda intimidade com o Pai. Ele sabia conversar com o Pai. Ele foi eleito pelo Pai. E quando Davi diz que Deus conta os passos dele, Davi nos revela que Deus não apenas observa, mas registra cada momento da vida de Davi. E acredite, acontece mesmo com a gente. Deus conta e conhece absolutamente todos os nossos passos. Quando Davi diz no Salmo: põe as minhas lágrimas no teu odre, aqui ele quer dizer que Deus armazena as nossas lágrimas, valorizando cada uma delas. E aqui, esse objeto odre é como se fosse um recipiente, mas não qualquer recipiente. Nas origens do hebraico, no Antigo Testamento, esse termo se refere a um recipiente feito de pele animal, utilizado para armazenar líquidos importantes. Mas odre, essa palavra, também serve como uma ferramenta de um simbolismo riquíssimo na Bíblia. Em várias passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele representa o cuidado, a preservação e principalmente a fidelidade de Deus em relação àqueles que o buscam, até em lágrimas.
E quando Davi diz, não estão elas no teu livro? Aqui Davi nos lembra que Deus mantém um registro, Ele sabe das nossas dores, alegrias e dificuldades. O nosso Deus, em sua magnífica soberania, é um Deus que se importa com cada detalhe da nossa vida. E Davi sabia disso. Por isso que Davi foi um homem escolhido pelo Pai. Isso é muito bonito. Mas ainda dentro da história de Davi, vamos olhar mais profundamente para como Davi se sentia. Como nós lemos aqui no capítulo 56, apesar de quem Davi era, ele estava passando por muito sofrimento. Ele não tinha mais palavras para se comunicar. Ele apenas tinha gemidos. Em um de seus momentos de angústia, ele clama a Deus: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, e o meu gemido não te é oculto. Davi, o rei Davi, que não é qualquer um, estava despedaçado, triturado. E aqui vale a pena pontuar algo muito importante sobre os votos que Davi fez, que está aqui no Salmo 56. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Mesmo dentro daquele momento de dor, de sofrimento que ele estava, naquela angústia, sentindo ali, falando ali, sentindo o goná, que é aquilo que eu expliquei há pouco, ele ainda mantém a sua fidelidade com Deus. Deus ouve as nossas súplicas quando choramos. E como essa passagem, nós podemos encontrar várias outras na Bíblia. No Salmo 58, por exemplo, nós aprendemos com Davi que mesmo quando parece que a gente não tem mais palavra para orar, podemos levar nossas lágrimas até Deus. E Ele nos desafia a entender que em nossos momentos mais sombrios, nossas lágrimas são preciosas nos olhos de Deus, a ponto de mantermos a nossa fidelidade até quando não conseguimos orar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vivi essa experiência, né? Eu não apenas estudei ali e a conheço, mas eu senti e eu vivi. Houve um determinado momento na minha vida onde eu estava em profundo sofrimento. Eu não me achava, eu não me entendia. Foi uma fase muito desafiadora. Eu estava passando por várias tempestades emocionais e algumas delas eu dava contas, porque eu fazia terapia, enfim. Mas algumas eu não conseguia. Em um desses momentos, num dia de muita angústia, eu estava tomando banho, apenas encostei minha mão assim na parede e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Depois de eu ter sofrido uma enorme humilhação, onde o meu sentimento de rejeição tinha sido elevado à enésima potência, enquanto eu apoiava e chorava, eu não aguentei ficar em pé e eu caí de joelhos no chão. Meu coração estava tão despedaçado que eu não sabia se aquilo que saía era choro, o que era. Era uma dor, eu sentia dor. As palavras naquele momento não vinham, eu só chorava. Eu nem pensava, na verdade, em palavra. Eu estava paralisada, prostrada, eu só pensava assim, meu Deus, me ajuda. Ali de joelho, com as águas caindo sobre os meus ombros, sem saber o que eu sentia exatamente naquele momento, depois daquela humilhação, eu só apresentei tudo aquilo diante do Pai. Naquele momento eu entendi que o que me gerava aquela dor era um grande sentimento de rejeição, que tinha sido disparado por uma das pessoas mais importantes da minha vida naquele dia. E eu fiquei destruída. Não existe nada mais difícil dentro dos sentimentos humanos do que a rejeição. Ela desmorona toda a sua vida. E dentro desse sentimento, a única coisa que eu conseguia falar é: Abá, Pai, me socorre. E por que eu falei Abá? Porque naquele momento a única coisa que me veio na cabeça foi a forma como Cristo se comunicou com Deus quando ele estava no Getsemane, lá onde ele diz ao Pai: afaste de mim esse cálice. Óbvio que eu não estou querendo aqui me comparar com nada, absolutamente nada do que Cristo sentiu. O que eu estou querendo dizer aqui é da relação
com Deus. E que eu me senti naquele momento ouvida por Deus. E eu não estava ali falando aquilo só pela minha fé ou pelo meu relacionamento, mas porque eu sei que Deus me conhecia. Nessa hora, quando eu clamei a Deus, Pai, me socorre, eu apenas deitei no chão do chuveiro e me aliviei. Aquela dor passou e eu me entreguei totalmente a Deus e descansei. À medida que refletimos sobre tudo isso, é que eu gostaria de lembrar que para experimentar plenamente esse amor e cuidado de Deus, é necessário nos aproximarmos dele com um coração contrito, sim. Com vulnerabilidade, sim. Mas não apenas com essas ferramentas. Mas esse profundo relacionamento com o Pai, ele só existe através de Jesus Cristo. Eu só tive a capacidade de me dirigir a Deus daquela forma porque eu tenho a plena convicção de que Deus me ouvia. E por que eu afirmo isso? Não é só pela fé. Isso está escrito também lá em João. Deixa eu achar aqui. Em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. E muitos vão dizer: mas Ana, eu creio em Jesus. Jesus faz parte da minha vida. Eu leio a Bíblia. Eu tenho uma linda relação com Deus. Eu me apresento vulnerável a Deus. Eu oro a Deus. Eu converso com Deus todo dia quando eu acordo. Mas a pergunta é: como você enxerga Jesus? E qual o tamanho da atuação de Jesus na sua vida? Eu faço esse questionamento porque é o que está na palavra. E é um questionamento que todos nós que dizermos crer em Cristo deveríamos fazer. Como eu li agora em João 14,6, de forma resumida, esse discípulo de Cristo diz que Jesus é o caminho, ou seja, ele é a única forma de chegar a Deus. Ele diz nesse versículo que Jesus é a verdade, ou seja, é a revelação do que é real e verdadeiro sobre a figura de Cristo. E João também diz aqui que Jesus é a vida, Jesus é a fonte de vida abundante e eterna. Você crê em Cristo dessa forma? Me deixa aqui nos comentários, me fala como você crê, que eu prometo que eu vou ler tudo com carinho. É muito importante que eu saiba em que momento está a sua relação espiritual com Deus. Porque a verdade, minhas queridas, é que muitas pessoas carregam cargas pesadas em alguns momentos da vida. Assim como Davi, que falamos há pouco, eu, você, várias pessoas que nos cercam e que nós amamos, também estão passando por momentos de desespero e dor, assim como Davi passou e tantos outros mártires passaram. Mas há esperança. E eu digo isso com uma absoluta convicção. Não apenas porque eu estudo a Bíblia, mas porque eu vivi isso naquele dia no banho. Ali eu entendi o que significava no hebraico a frase Abba Hoshish Ali. Quando eu disse: Pai, me socorre. A verdade, minhas amadas, é que Deus estende a sua mão para todas nós, oferecendo um relacionamento verdadeiramente íntimo e metafísico. Sim, metafísico. A ação do Espírito Santo, ela é metafísica, quando você tem uma profunda relação com Deus. E eu gostaria de convidar você a entender esse amor, a buscar mais a Deus, através de Jesus Cristo. E para encerrarmos essa reflexão, eu gostaria que você entendesse que mesmo quando você não conseguir orar ou falar ou expressar algo, não se esqueça que as suas lágrimas têm poder para Deus, revelado em Cristo Jesus. Nossas lutas não passam despercebidas e cada lágrima é um testemunho da nossa humanidade e da nossa busca por Deus. A beleza do relacionamento com Deus é que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos a certeza de que Ele está presente por meio de Cristo. Ele nos convida a trazer nossos fardos a Ele. E nossas lágrimas, quando nos faltam palavras, se tornam uma oração sincera. Por fim, para vocês que desejam experimentar a plenitude desse relacionamento, vocês precisam ir a Cristo. Eu só fui capaz de me entregar a Deus e sentir aquela paz naquele dia de profundo sofrimento, onde o sentimento de rejeição me colocou no pior nível possível da minha esfera humana, porque eu cria em Cristo como meu único Salvador.
E eu sei que era através de Cristo que eu podia pedir: meu Deus, socorro. E Ele me ouviria. A palavra de Deus, minhas amigas, está aí, das mais diversas formas. Busca conhecer a Deus no Evangelho. E você vai ver que as suas lágrimas, elas vão ser transformadas em aparo. Porque em Cristo nós sabemos que Deus está no controle. Se você gostou dessa mensagem, comenta aqui embaixo e eu prometo que eu vou ler tudinho. Mas eu queria falar com você em especial. Você que está sofrendo muito. Se você quer uma oração, escreve aqui: eu quero conhecer Deus de verdade. Eu vou orar por cada uma de vocês. Pode confiar. Se estão te faltando palavras e só te restam lágrimas, não te preocupe. Entregue-se a Deus, crê em Cristo como seu único Salvador. E você será reconfortada. É com muito amor que eu fiz esse vídeo. E eu queria que Deus abençoasse ricamente a vida de vocês. E gostaria de pedir ajuda nesse projeto. Se inscrevam aqui no meu canal. Me sigam nas redes sociais Mulheres no Evangelho, no Instagram e no Facebook. Curte, compartilha. Porque além de vocês estarem multiplicando a palavra de Deus e levando conforto para outras pessoas, vocês estão ajudando a mim, que sou só uma mulher que gostaria que todas vocês sentissem o amor de Deus e vivessem as promessas de Deus para a vida de vocês. Um beijo no coração e uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de todos.